nosso último GED eu já dei para vocês uma explicação mais geral da execução de obrigação de pagar a quantia, eu vou só entrar mais em detalhes hoje, né, como a professora também fez, e iniciar a penhora. Então hoje vai ser bem rapidinho, é realmente só para a gente detalhar mais os pontos que ficaram pendentes no último GED, ok? Então, a primeira coisa que a gente já sabe desde o início do semestre é que para a gente ter uma execução, a gente primeiro tem que ter um título executivo. E não importa, sendo cumprimento de sentença ou processo de execução, a gente precisa de um título executivo. A única diferença são os tipos dele, já que eles podem ser judiciais ou extrajudiciais. Dentro desse título, a gente tem alguns pré-requisitos para eles serem válidos de serem executados, né? A primeira coisa dele é que ele precisa, dentro do conteúdo dele, ter a identificação das partes, né? Ambas as partes precisam estar descritas no título, até para você ter a certeza de quem pode ser cobrado, né? E quem é o responsável por aquela obrigação, quem deve receber aquela obrigação, basicamente definir quem é credor e quem é devedor, né? A identificação dos resultados, ou seja, da obrigação, precisa estar muito bem estabelecido qual o tipo de prestação que aquele título vai cobrar. Não adianta a gente ter um título todo completo sem falar qual foi aquele tipo de contrato, se foi uma compra e venda, se foi uma entrega, se foi uma prestação de um serviço. Isso precisa estar estabelecido no título. E a limitação da responsabilidade do patrimônio, precisa lá estar especificado qual é o valor que equivale àquela prestação, àquela obrigação, né? Por exemplo, qual é o valor da prestação daquele serviço ou qual o valor que precisa ser atribuído àquele contrato. E também precisa estar lá bem estimulado se haverá ônus patrimoniais para alguma outra parte por causa de inadimplemento desse contrato. Ou seja, precisa já estar definido no contrato se, por exemplo, vai ter multa, vai ter juros, se tem algum valor a mais para ser pago em caso de inadimplemento. Isso precisa estar dentro do título executivo para que ele possa ser cobrado, tá? E os outros pré-requisitos do título que estão nesses artigos descritos aqui nesse slide são os mais importantes, que são a exigibilidade, a liquidez e a certeza. Para um título executivo passar para um processo de execução, ele precisa cumulativamente ter esses 3 pré-requisitos. Quais são eles? A exigibilidade, que fala sobre o quê? A permissão de cobrança e não estar sujeita a condição ou termo. Então, é basicamente aquele título tem força para ele ser exigido se ele for inadimplido, tá? Ele tem descrito nele que ele tem permissão de ser cobrado, que se houver algum tipo de inadimplemento, pode sim cobrar porque aquela cobrança é válida. Realmente aquelas pessoas pactuaram aquele contrato ou realmente aquele serviço era para acontecer e não foi feito. Então, esse título ele é exigível, tá? Ele também precisa ser líquido, que é a exata identificação da obrigação. Então, aquele título ele precisa mostrar exatamente qual é o valor que ele vale, tá? Está escrito exatamente com todas as letras quanto vale aquele título. Se ele for em valor, ele precisa falar exatamente quanto vale aquela obrigação, aquela prestação, ou então ele precisa descrever exatamente qual é o objeto de entrega, ou exatamente qual é o serviço a ser cumprido por alguma das partes, tá? Ele precisa ser líquido, ele precisa ter todos os detalhes que cumpram com esse requisito de identificação da prestação, da obrigação. E ele precisa ser certo, tem que ter o requisito de certeza, que é a existência e eficácia do negócio, tá? Então, aquele título ele realmente precisa existir, precisa ser algo que possa, no final, ser exigido, porque realmente aquele título existe, ele tem eficácia, tá? A gente não pode falar, por exemplo, de uma prestação de serviço se em nenhum momento as pessoas chegaram e pactuaram no final, tá? É porque a gente conversou por cima que aquela prestação de serviço precisava acontecer. Ok, mas qual foi o documento que deu certeza que aquela prestação de serviço precisava acontecer?
tá? Então, essa existência da obrigação, a eficácia do negócio precisa estar descrito nesse documento, ok? Isso que a gente também já conversou é que a execução de obrigações de pagar a quantia que a gente está estudando nesse momento é de um devedor solvente, né? Que é aquele devedor que tem patrimônio para pagar o seu credor, né? E aqui a gente vai agir com o ato de remir, né? Não de remitir. Então é a remissão com cedilha, né? É o ato de quitar a sua dívida, liberar da pena ou de qualquer contraprestação, que é justamente no caso de uma obrigação que se tenha, que você apenas cumpre com ela, e não o ato de remitir, que é aquele que você perdoa a dívida daquela pessoa. Aqui a gente não está perdoando ninguém, aqui a gente realmente está fazendo com que essa dívida seja cumprida e seja paga de alguma forma. E o procedimento, né, da obrigação de pagamento de quantia é o que a gente já conhece, né, que é o de uma petição inicial cumulada com título executivo. Título executivo esse que precisa ter os pré-requisitos que a gente acabou de conversar, né, de certeza, exigibilidade, liquidez. Precisa ter o demonstrativo atualizado do débito, porque mesmo esse título ele sendo líquido, ele tendo a certeza, né, de que aquela obrigação pode ser cobrada naquele valor já estabelecido, naquele valor líquido, esse valor ainda assim pode passar por mudanças com o passar do tempo, né, porque ele pode simplesmente precisar ser atualizado. Então, precisa demonstrar que esse valor, embora líquido, ele ainda está vigente, ele ainda é atual, tá? Aquele valor, ele ainda é, como é que eu posso dizer? Ainda é pertinente para a atualidade. Ele não está apenas, enfim, ele está atualizado para os dias de hoje, tá? E nesse momento não vai ter produção de provas, porque justamente como o título executivo ele já tem esses pré-requisitos, ele é a própria prova, né? Porque ele já tem todos os pré-requisitos que precisa para ser válido e para ser exigível nesse momento. Depois de apresentar a petição inicial e distribuída essa petição, vai parar nas mãos de um juiz que vai despachar, tá? Para pedir a citação do devedor. E nessa citação, o juiz já vai informar que precisa haver a condenação dos honorários do devedor, a citação para esse devedor pagar em até 3 dias úteis e já, se for o caso, da falta de pagamento, a ordem de penhora e avaliação dos bens. E uma coisa que a gente também já conversou é que para esse devedor se sentir mais, como é que eu posso dizer, ter mais exigibilidade para ele ser cobrado esse valor, ele pode ter esse benefício de que se ele pagar já no prazo, ele fizer o pagamento integral no prazo, esses honorários que ele teria que pagar ao final do processo, eles são reduzidos à metade, tá? Então, é uma forma de fazer com que esse devedor queira pagar, ok? Após isso, haverá citação para haver o pagamento em 3 dias e, na falta do pagamento, vai ter a penhora e a avaliação dos bens, tá? Essa penhora ela não acontece de imediato, ok? Ela vai precisar, primeiramente, haver a intimação desse devedor de que haverá bens a serem penhorados, tá? E antes disso, precisa ou o devedor ou o próprio credor indicar bens passíveis de penhora, para aí sim a gente começar o procedimento da penhora de bens, que a gente também vai conversar um pouquinho hoje, tá? O arresto é o primeiro passo que a gente pode ver antes mesmo de a gente ter encontrado o devedor. Vamos entender o porquê. Artigo 830 do CPC. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Então, esse aqui é um poder que tem o oficial de justiça, que no momento que ele for citar esse executado, porque vamos dizer que a citação por carta, que é a mais comum, né, manda para o correio uma carta para esse devedor, para ele ser citado,
Aí ele assina e fica ciente do processo, mas pode ser que essa carta não chegue até ele. Então esse credor peça a citação por um oficial de justiça. Aí precisa um oficial de justiça ir até a casa desse devedor para fazer a citação. Se chegando lá, ele também não encontra esse devedor, mas ele encontra bens do devedor, o oficial de justiça ele tem o poder de arrestar esses bens, de já pegar esses bens como garantia dessa execução. Parágrafo 1º desse artigo. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. O que acontece aqui? Mesmo efetivado esse arresto, mesmo ele já tendo selecionado bens desse devedor que podem garantir essa dívida, esse devedor ele ainda precisa entrar no processo, ele ainda precisa ser citado, né? Porque ele precisa ter o direito de se defender. Então ele ainda vai, depois de efetivado esse arresto, 10 dias depois, ele ainda pode 2 vezes, nesse mesmo prazo, procurar esse devedor. Então passou 10 dias do arresto, foi lá atrás do devedor de novo, não encontrou, passa mais 10 dias, vai de novo, tá? Então ele em 2 dias distintos, ele ainda tenta encontrar esse executado. E se ele suspeitar que esse executado ele está se escondendo, né, ele não está querendo participar desse processo, porque ele sabe que o oficial de justiça está lá para isso, ele pode fazer a citação por hora certa, que ele pode ir no vizinho ou, enfim, perguntar se conhece esse devedor e pedir para que essa pessoa que conhece esse devedor cite ele em nome dele, tá? Então, chega lá, não encontrei, ele tá se escondendo. Só que aí eu fui na casa do vizinho, o vizinho falou que conhecia esse devedor e que poderia passar o recado para ele. Então, essa pessoa foi dita como citada por hora certa, ok? Parágrafo 2º. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Se nenhuma dessas tentativas de citação funcionarem, nem a por carta, nem a por oficial de justiça, nem a por hora certa, aí o credor ele pode requerer a citação por edital. A citação por edital, ela vai meio que presumir que o devedor vai estar sabendo dessa citação, porque vai justamente colocar o nome dele como na lista de devedores de um jornal de grande circulação, ou na porta do fórum, e aí esse devedor ele vai estar como citado, mesmo você não tendo a certeza de que ele leu, que o nome dele estava lá, mas ele foi citado, tá? E parágrafo 3º. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Essa é a importância do arresto, porque se for feita a citação e o devedor realmente não pagar, automaticamente esses bens que já estavam arrestados, já estavam em garantia da execução, os que estavam arrestados, eles ainda não estavam penhorados, eles ainda não estavam indo para o bolso do devedor. Mas nesse momento, se passar o prazo para o devedor, aí sim, aí esse arresto vai se converter em penhora. O arresto é mais uma forma do devedor ficar com medo de perder os bens, né, e entrar no processo para tentar negociar a dívida, tá? Mas se ele realmente não aparecer, ou então ele não tiver motivos para se defender, não efetuado o pagamento depois da citação, o arresto vai se converter em penhora, independentemente de termo. Como assim? Independentemente desse devedor querer ou não ser avisado ou não, ok? Certidão comprobatória da admissão da execução. Isso aqui a gente também já conversou, que é mais uma garantia para terceiros do que para o próprio devedor. O que é isso aqui? O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com a identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Aqui nesse caso é justamente
quando o exequente ele consegue encontrar esses bens desse devedor e essa execução ela foi admitida pelo juiz, tá? Quando for registrar no registro de imóveis, de veículos ou outros bens, esses bens precisam estar lá definidos como presentes dentro dessa execução. Até para se algum terceiro for querer comprar esses bens, eles precisam saber que ele está nesse momento em garantia de um juízo, tá? Ele está presente dentro de um processo de execução. Então aqui é mais garantia para um terceiro. É apenas para comprovar que esses bens eles estão meio que eles não estão livres, eles não estão liberados, ok? Parágrafo 1º. No prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Então, isso aqui é um ônus do credor, tá? O exequente que precisa obter essa certidão e ele que precisa avisar para o juízo que essas averbações elas foram feitas, tá? Que justamente no registro de imóveis, de veículos, etc., tá lá escrito a identificação das partes e da execução nesses documentos, ok? Parágrafo 2º. Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará no prazo de 10 dias o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Então, o que é isso aqui? A gente não pode fazer excesso de execução, né? A gente já viu isso quando a gente estudou embargos. Então, a dívida que a gente só vai pegar bens, a gente só vai penhorar bens que bastem para garantir a execução. A gente não pode exceder esse limite. Então, depois de formalizada a penhora e esse valor de bens penhorados já foi suficiente para cobrir a dívida e ainda tem outros bens que podem ser penhorados, esses outros bens eles devem ser liberados. Tem que haver o cancelamento dessas averbações. Então, tem que cancelar nesses registros que esses bens estão presos a uma execução, estão presos a um credor. Tá? Precisa liberar esses bens, porque a gente não pode penhorar mais bens do que os suficientes para cobrir a dívida da execução, ok? Tem que ter todo mundo ali um balanceamento, tá? Não pode exceder a dívida. Parágrafo 3º. O juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. Se ele não fizer dentro desses 10 dias o cancelamento dessas averbações, o juiz pode fazer isso de ofício, porque justamente não pode gerar esse ônus para o devedor, que ele está tendo mais bens penhorados do que o necessário, ok? Então, o juiz também tem esse poder. Parágrafo 4º. Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuados após a averbação. O que é isso aqui? Quando a gente fala de fraude à execução, não sei se vocês lembram quando a gente falava sobre fraude contra credores. É justamente aquela coisa de a pessoa querer esconder os bens dela para poder não pagar a dívida, tá? Então, é presumido a fraude à execução se essa pessoa começar a vender bens ou coisas nessa natureza, tá? Depois de feita essa averbação. Como assim? Eu fui lá no registro de imóveis e vi que a minha casa tá penhorada, tá? Ela foi averbada e tudo mais. Depois disso, eu para tentar me tirar dessa dívida, eu vou falar, não, eu vou vender essa casa para outra pessoa para ela não ficar mais no meu nome. Aí, se eu não deixar ela no meu nome, eles não penhoram a minha casa. Isso é presumido fraude à execução, tá? Porque essa pessoa está querendo colocar essa casa no nome de outra pessoa para se livrar da penhora para não pagar a dívida, ok? Então, qualquer coisa que se faça com esses bens depois dessa averbação é presumido em fraude à execução, porque está se presumindo que esses bens estão sendo movimentados apenas para tirar do patrimônio do devedor e ele tentar se eximir da dívida, ok? Isso é bem importante. Parágrafo 5º. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações no termos do parágrafo 2º indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. É tão importante o credor ter essa responsabilidade de tirar essas averbações quando não forem necessárias para cobrir a dívida,
que se for feita uma averbação indevida ou não for cancelada essas averbações nesse prazo de 10 dias, o devedor ele pode ser indenizado, tá? O devedor ele pode pedir indenização por causa disso, porque, né, ele está sofrendo um ônus que não era para ele estar sofrendo, porque esses bens não eram para estar sendo penhorados ou averbados e o credor não livrou eles desse ônus, ok? E sobre execução de pagar quantia, é isso. Agora vamos para a penhora. E é só rapidinho, só bem introdutório, porque, né, a gente ainda não entrou muito a fundo nesse tema. O que é que temos aqui? Penhora e avaliação de bens. O que é? A penhora de bens é uma forma de garantir o pagamento de dívidas e todas as custas envolvidas em uma ação judicial prevista pelo novo Código de Processo Civil. A penhora ocorre quando se esgotam as formas de cobrança e o bem entra como forma de quitação da execução. Então, a gente só vai ter penhora em caso de inadimplemento e em caso de faltar o pagamento da dívida de forma voluntária, tá? Isso aqui é uma execução forçada. É um bem que entra como pagamento de uma dívida, tá? E a gente vai ver depois que as custas do processo, elas também estão inclusas no valor que se cobra em penhora. Então, a gente vai ver mais na frente que se houver uma penhora, mas ela só bastar para pagar a custa de processo, essa penhora é inválida, porque é um pagamento muito pouco, porque o objetivo da penhora é o pagamento da dívida. As custas são incluídas, mas elas não são o principal é a dívida. Então, se a penhora não servir para pagar a dívida, aquela penhora é inválida, ela não serve, ok? E, em regra, a avaliação será feita pelo oficial de justiça de acordo com o artigo 870 do Código de Processo Civil. Então, quem é responsável por saber exatamente o valor daqueles bens e quanto eles servem para pagar aquela dívida é um oficial de justiça, é uma pessoa responsável por avaliar aqueles bens. Ele vai lá ver quanto que vale aqueles bens, o quanto que eles servem ou não para pagar aquela dívida e coloca no processo, tá? Qual o procedimento da penhora? A gente vai ter a petição inicial de execução ou cumprimento de sentença, tanto faz, mas aqui a gente está falando de execução. E primeiro vai ser verificado se essa petição inicial está inepta. O que ela está inepta? É quando a petição inicial não é considerada apta pelo juiz, razão pela qual ele a indefere. Então, é quando aquela petição não tem os pré-requisitos suficientes para ela para ela começar um processo de execução. Tá? Então, primeiro ela precisa ter todos os pré-requisitos de uma petição inicial, assim como o título precisa ter todos os pré-requisitos para ser título. Então, nesse momento, o juiz vai avaliar se essa petição inicial ela é hábil ou não a iniciar um processo. Se ela não estiver inepta, ou seja, estiver tudo bem com ela, a gente parte para a citação do devedor. Mas se ela estiver inepta, precisa primeiramente intimar o credor para emendar a inicial, ou seja, para corrigir essa inicial. E depois dessa emenda, aí sim a gente parte para a citação do devedor, que é aquele procedimento que a gente já conhece. Se ele não pagar, vai para a penhora. Mas se ele paga, em 3 dias, a gente finaliza a execução porque houve o pagamento voluntário. Ou seja, só haverá penhora em falta de pagamento. Se houver pagamento voluntário, a gente não tem o que falar de penhora, ok? Então é isso. É só realmente pra gente dar uma iniciada, depois a gente entra mais a fundo nesse assunto. Muito obrigada pela tua presença, Jordana. E tem outra pessoa também que entrou. E a Fernanda também, obrigada. Então, gente, podem botar a presença de vocês, tá? E é isso. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu esqueci de mencionar isso aqui. Mas se quiserem sair, podem sair. Mas eu vou mencionar isso para ficar nessa mesma gravação. Os efeitos jurídicos da penhora. Primeira observação. Se tiverem acontecido arresto de bens, tais bens se tornarão bens penhorados. É isso que a gente acabou de ver.
Se tiver, antes de finalizado a execução, tiver havido o arresto, antes da gente iniciar a penhora, a gente verifica se houve esse arresto. Então, se houve, esses bens arrestados, eles já estão penhorados, eles já começam a penhora. A gente não precisa primeiramente ir procurar bens. Não, porque o oficial de justiça já encontrou bens a serem penhorados, que são esses bens que foram arrestados, tá? Segunda observação, pode haver interposição de embargo da execução. Isso a gente também já sabe. Mesmo antes já tendo o período de penhora começado, ainda assim é devido ao devedor propor embargos de execução, né? Interpor embargos de execução. Então, uma coisa não impede a outra. E uma coisa super importante, né? Que a gente precisa diferenciar a penhora do penhor. São duas coisas completamente diferentes. A penhora, ela é exclusivamente processual, então se não houver processo, não existe penhora. Agora, o penhor, ele é uma garantia, ele pode estar presente até em contratos, porque ele é basicamente uma garantia contratual de que aquela prestação vai acontecer, vai ser cumprida. Esse é o penhor. Mas penhora, que é o que nos interessa, que são coisas diferentes, ela só vai haver se tiver um processo, porque é uma garantia de um juízo, precisa de uma ordem judicial para acontecer uma penhora. Primeira coisa a se fazer para haver uma penhora é individualizar os bens que suportaram a execução, ou seja, a gente precisa estar lá especificado quais são os bens que vão ser executados em penhora, eles precisam estar individualizados, a gente não pode simplesmente falar não, esses bens aí que ele tem. Não, precisa saber exatamente. É a casa, é o carro da marca tal, é a casa do endereço tal. Eles precisam estar muito bem individualizados. Não basta só falar, são os bens do devedor. Ou é a casa do devedor. Tá, a casa é aonde? Como é essa casa? Ela tem quantos metros quadrados? Enfim, individualizar os bens. Gera direito de preferência a penhora, então aqueles bens eles acabam preferencialmente dando a garantia para o credor daquela execução. Então, o credor daquela execução ele vai ter preferência sobre aqueles bens do que qualquer outra pessoa. Se houver outros interessados por aquele bem, mas se aquele bem estiver penhorado, não importa essas outras pessoas, porque a preferência é do credor dessa execução, tá? Vai haver a posse direta dos bens penhorados para esse credor, tá? É uma pessoa que realmente, depois de passar por essa execução e ganhar essa garantia da penhora, a posse desses bens é diretamente passada para ela, tá? Não tem muita burocracia, até porque a gente já passou por um processo todinho para poder conseguir esse bem, né? E torna ineficazes atos de alienação ou oneração de bens. É isso que a gente também já conversou. Depois que a gente penhora um bem, é ineficaz qualquer ato que o devedor tente de alienar ou onerar esses bens, porque aqueles bens eles já estão diretamente atribuídos à mão do credor, ok? Então, qualquer ato que o devedor tente para tornar ineficaz essa penhora, que é o caso dos atos de alienação e oneração, eles vão ser ineficazes, eles não vão servir, ele não vai conseguir fazer isso, porque aqueles bens eles já estão presos ao credor, tá? E aí o artigo 831 que fala isso pra gente. A penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado dos juros, das custas e dos honorários. Então, é isso aqui que a penhora é responsável, tá? Ela é responsável por colocar os bens do devedor em garantia do credor, mas para pagamento do quê? Para o pagamento da dívida daquela execução, mas da dívida atualizada, não apenas da dívida, do valor da dívida atualizada, dos juros se houver, das custas processuais e dos honorários advocatícios. Então, quando a gente for penhorar um bem, ok, o carro basta para garantir a dívida, porém ainda está faltando custa e honorários. A gente também vai procurar mais bens para pagar esses outros ônus,
ok? Mas se for o contrário, se for, o carro só basta para pagar as custas, ou seja, é um valor muito pequeno em comparação com a dívida inteira, aí essa penhora a gente não vai ter finalizar, ela não vai ser válida, porque justamente a penhora ela só é válida se ela garantir principalmente a dívida, porque a responsabilidade dela é com a dívida e o plus, né, o que ela mais pode abarcar são os juros, custos e honorários. Ok? Agora sim, por hoje é só. Porque eu não quero entrar muito mais no assunto e ficar à frente da professora, né? Não faz sentido. Então é isso. Obrigada, gente, pela presença de vocês.